Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Larissa, esse é o meu pai, o Célio. Este é o primeiro episódio do programa O Manifesto. Nós estamos dando início nesse programa que terá por objetivo discutir diversos assuntos da atualidade sobre economia, política, saúde, educação, dentre tantos outros temas. E pai, para começar o nosso programa, nós debatemos qual seria o nosso primeiro tema a ser abordado e decidimos que deveria ser um tema bastante instigante. Por isso, nós escolhemos o tema se a China é ou não é socialista. Então, para começar, pai, apresentar que nós sempre vamos debater os temas sobre uma proposta socialista, marxista, leninista, e acho que a gente pode começar com esse tema fazendo uma pincelada histórica sobre o que foi a Revolução Chinesa do século passado, para que a gente possa compreender como que a China saiu de um dos países mais pobres do mundo no século passado para a segunda maior potência do mundo na atualidade. Então, o que a gente pode falar sobre a história chinesa? Olha, Larissa, você me coloca numa situação bastante difícil, porque o tema é muito intrigante, é um tema bastante complexo, mas como a gente é apaixonado pelo tema China, e como tantos outros temas que envolvem a nossa humanidade, podemos conversar se a China então é capitalista ou se ela é socialista. Exato. Afinal, existe no meio da nossa sociedade muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas pessoas questionam, mas o que é a China? Ela é comunista, ela é socialista ou ela é capitalista? E hoje nós queremos trazer para vocês um panorama geral do que efetivamente nós pensamos. Eu, Célio Romo, e você, Larissa, também o que você pensa, o que é a China na atualidade, o que ela foi e como é que ela chegou nesse caminho de hoje. Então, vai ser o nosso debate. Então, existe esse grande debate. Alguns pontuam talvez a China aí como um capitalismo de Estado e outros como um socialismo de mercado. Então, podemos discutir um pouco sobre esse tema. Pai, o que você teria a falar sobre a história, então, da China? Olha, eu acho que antes de abordarmos o socialismo, com as peculiaridades chinesas, como o Partido Comunista Chinês intitula o socialismo deles, nós vamos falar um pouco da história da China, como que se chegou a esse momento até hoje, que isso tem todo um passado que temos que contar um pouco porque ele tem correlação, ele tem conexão com essa atualidade. Como é que tudo começou? Vejamos, a China ela era um grande império na antiguidade, acho que isso é um consenso, ninguém discorda, mas esse império também, em determinado momento, entrou numa profunda decadência. Exato. Os impérios, as dinastias que se sucederam durante séculos ou milênios, eles entraram em crise, mas iniciaram uma decadência da China. E a China entrou num século chamado século de humilhação. Foi literalmente até mais de um século de humilhação, mas na história os historiadores geralmente falam de um século de humilhação, então nós também vamos fixar aqui um século de humilhação. Como é que começou tudo isso? A China, em 1839, ela teve a primeira guerra do ópio, e ali tudo começou. As duas guerras do ópio, a primeira foi de 1939 a 42, e a segunda guerra do ópio foi de 49 a 1849, 1852, por ali. E essas duas guerras elas foram muito destrutivas para a China, imensamente destrutivas. O que foram essas duas guerras do ópio? Foram duas guerras onde o Ocidente já estava dominado pelo imperialismo, pelo colonialismo. E as potências, especialmente a Inglaterra, mas depois foram 7 potências, foi a Inglaterra, foram os Estados Unidos, foi a Alemanha, foi a Itália, foi o Japão, todas tentaram arrancar alguma coisa da China. Mas a primeira guerra do ópio, o que os ingleses queriam? Eles queriam forçar, na realidade, o consumo do ópio na China. A Inglaterra, através da Companhia das Índias Orientais, ela fazia grande comercialização, grande tráfico de ópio. O que é o ópio? É importante que as pessoas também saibam. Que droga é essa? Ela é uma droga da qual, inclusive, provém a heroína. Então, uma das drogas mais
mas gera uma forte dependência. Uma forte dependência. Em torno de 20 a 30% da população chinesa naquela época estava viciada no consumo de ópio. Sim. E o governo chinês começou a ver que muita gente estava morrendo, as pessoas estavam que nem zumbis morrendo nas ruas, em todos os lugares, pelo excesso de consumo de ópio. O governo chinês começou a proibir o tráfico de ópio. Mas os ingleses, que eram os grandes comerciantes, os grandes traficantes do ópio, não aceitaram isso e impuseram na China que a China continuasse comprando e distribuindo ópio. Porque quem vendia ópio, porque os ingleses produziam ópio na Índia, produziam na região do Sudeste Asiático e produziam até dentro, usavam também os traficantes chineses para comercializarem o ópio. Então, essa guerra, a Inglaterra ganhou. Essa guerra, a França também entrou nessa guerra, porque a França já dominava a Indochina, a região do Sudeste Asiático, e a França ajudou nessa comercialização do ópio. Então, a China foi derrotada nessa guerra e fizeram o acordo de Nanquim. Para terminar a guerra, a China teve que entregar vários portos, teve que entregar terras, teve que a partir dali surgiu a figura de Hong Kong. A Inglaterra ficou com Hong Kong, que foi somente entregue no ano de 1999, não é isso? Então, há poucos anos atrás, durante 100 anos a Inglaterra ficou com Hong Kong, e também Macau e outras regiões da Índia que foram entregues para a Inglaterra. Eles conseguiram fatiar a China. Eles conseguiram fatiar. E levaram a uma grande pobreza. Extrema pobreza. E a Segunda Guerra do Ópio, então, na realidade, essa foi... mesmo assim, os ingleses não ficaram satisfeitos, porque achavam que a China trazia dificuldades para o comércio do ópio, o tráfico do ópio, vamos assim dizer. E na Segunda Guerra do Ópio, os ingleses e seus aliados ocidentais queriam que a China se abrisse ainda mais não só para o tráfico do ópio, mas também abrisse a economia de todas as formas para a Inglaterra empurrar suas mercadorias lá, que a Inglaterra estava na Revolução Industrial e ela queria vender tudo para a China. Porque a China ela tinha muita autonomia, ela tinha uma economia fechada e não queria comprar as bugigangas inglesas. E aí foram para uma Segunda Guerra do Ópio, onde eles tomaram cidades inteiras e forçaram a China a abrir embaixadas comandadas por potências estrangeiras. Aí em torno de 7 a 8 países, cada um queria mandar uma parte da China. Sim. E o povo chinês ficou completamente humilhado. Um chinês, ele valia menos de um cachorro quando ele estivesse sentado numa praça. Então, esse foi o primeiro grande problema da China, o empobrecimento da China. Mas teve outras causas internas da China, briga, por exemplo, entre as dinastias e suas nacionalidades, uma guerra, por exemplo, a guerra de Taiping, por exemplo, a revolta de Taiping, era uma guerra de dinastias e que durante o ano mais ou menos de 1860, por ali, em torno de 20 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Foi uma guerra civil muito grande, que matou muitos chineses. E, na realidade, era uma volta interna das dinastias que representavam os Manchus e a outra dinastia que representava os Han. Então, foi uma guerra civil muito triste, que dizimou em torno de 20 milhões de chineses e empobreceu ainda mais aquele país. Outra questão que foi também que também abalou muito, empobreceu a China, foi o domínio, a guerra sino-japonesa no final já do século XIX, ali em 1894, o Japão invadiu a China e tomou parte da China, então especialmente a região da Manchúria, e aí também esse tomou grande parte das riquezas chinesas. Eles cometeram atrocidades muitas atrocidades, a escravização da mulher. A China se ressente até hoje, né, o que os japoneses fizeram dentro do território chinês. Claro que nós tivemos a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que foi de 1900, já no século passado, de 1937 a 1945,
Essa foi, então, mais atroz ainda. Essa que Exato. foi, a China deixou imensas sequelas na China. Até hoje a China espera um pedido de desculpas do Japão em relação a tudo isso e segue no aguardo, né? Nunca se desculpou. Mas vou falar mais um pouquinho, tivemos uma outra guerra no início da virada do século, de 1800 para 1900, ela também abalou, também aumentou a pobreza. Então, assim, a China, antes de 1949, ela teve uma trajetória de muita disputa interna, de muita guerra civil. Sem contar que também começou no início do século XX a guerra, lá por 1921, com o surgimento do Partido Comunista Chinês, que foi criado em 1921, começou uma luta entre o Partido Comunista Chinês e o partido do Kuomintang, né? O Kuomintang era o partido nacionalista que depois foi assumido por Chiang Kai-shek, e eles ficaram em guerra civil com o Partido Comunista Chinês, que estava sendo formado. Se uniram em determinado momento para expulsar os japoneses, mas depois em 1945, quando os japoneses foram expulsos, então novamente o partido do Kuomintang fez a guerra civil contra o Partido Comunista Chinês, que era liderado por Mao Tse-tung, e aí essa guerra então acabou em 1949, e que a partir dali então se proclamou a República Popular da China em 1º de outubro de 1949, onde então se instituiu um governo popular, um governo socialista para a China. Então essa é a parte histórica que eu queria comentar um pouco, porque se nós falar da atualidade chinesa, nós temos que olhar lá para trás e vamos ver que existia toda uma história por trás, por que a China adotou o socialismo com as peculiaridades chinesas, o que outros chamam o socialismo de mercado. Então isso nós vamos debatendo. Não sei se ficou claro, Larissa, você tem alguma coisa para complementar? Não, achei perfeita a colocação sobre a história chinesa. Nós temos sim que lembrar que a China teve, né, essa infeliz história que levou a uma extrema pobreza do país, e acontece então, né, até a instauração da República Popular Chinesa, né, que passa então a colocar o socialismo em prática, né? O que alguns até hoje se questionam se é socialismo mesmo ou se não é. Então, o que a gente pode, pai, falar sobre as características, né, do socialismo chinês? Vou falar um pouco antes ainda sobre os 30 anos que sucederam à instalação da República Popular da China. Entre 1949 até 1978, nós tínhamos uma espécie de socialismo na China. Sim. Era uma aplicação do socialismo na sua forma tradicional. Não vou dizer que era uma cópia da União Soviética, mas era o governo, o partido chega no poder, socializou, nacionalizou as terras e nacionalizou as empresas. Era muito inspirado naquele momento na União Soviética. Nacionalizou as empresas, se coletivizou muito a propriedade chinesa, Exato. Que era pouca, pequena, mas foi coletivizada, muito coletivizada. A China cresceu nesses 30 anos, teve lá no final dos anos 50, início dos anos 50, o chamado Grande Salto, né? Teve depois disso a Revolução Cultural. Teve assim, de 66 a 76, teve várias iniciativas do Partido Comunista Chinês sob a liderança de Mao Tse-tung, mas em nenhum momento a China conseguiu erradicar a sua pobreza. Em nenhum momento, infelizmente, a pobreza persistiu. E a China era de 80% a 90% camponesa. Houve a reforma agrária, que antes a terra estava tudo na mão de grandes fazendeiros, mas houve uma reforma agrária grande, até radical, mas que criou a pequena propriedade camponesa. Ou seja, as pessoas permaneceram pobres. E então, quando Mao Tse-tung faleceu em 1976, em 1978, o Partido Comunista Chinês fez toda uma avaliação da sua trajetória socialista e chegou a uma conclusão, ali já sob a liderança de Deng Xiaoping. Ele chega a uma conclusão e questiona isso: como nós vamos construir uma sociedade comunista ou uma sociedade socialista avançada se nós não temos forças produtivas? Exato. Nós não temos fábricas, nós não temos
comércio, altura. A nossa população é pequena, camponesa, rural, as cidades são pequenas e não temos riqueza. Afinal, como nós vamos distribuir riqueza? Como nós vamos fazer socialismo e comunismo, que é uma forma de altíssima riqueza? Exato. O socialismo é uma forma extremamente avançada, muito superior ao capitalismo. E o comunismo nem se fala, então. O comunismo é um estado de riqueza, um estado coletivo de extrema riqueza. E isso, como é que nós vamos atingir isso se nós somos pobres e não temos nada para chegar até lá? Exato, foi uma grande questão, porque para um país poder marchar ao socialismo precisava gerar riqueza, né? E o país ainda enfrentava muita pobreza. Então, a China pensou em reverter essa situação. Ela começa, então, a trazer uma abertura de mercado, certo, pai? Sim. Você pode explicar? A partir dali, então, a China, através do seu partido no Congresso, que elaborou com muito estudo da sua situação nacional, deliberou, então, fazer uma abertura ao mercado, que, inclusive, permitia a entrada de empresas estrangeiras, a fazer a agricultura, a fazer com que os camponeses tivessem liberdade total de produção de sua produção agrícola, descentralizou a economia em todos os aspectos, deu mais autonomia às províncias e para que se gerasse riqueza. Então, a palavra de ordem era gerar riqueza, ou seja, criar as forças produtivas, tornar as forças produtivas avançadas para que se pudesse lá para frente pensar em coletivizar essa riqueza, em transformar essa riqueza numa sociedade socialista. O que aconteceu a partir de 1978? Nesses 40 anos, ou mais de 40 anos de lá até hoje, a China cresceu cresceu imensamente sua economia. A economia chinesa foi a que mais cresceu no mundo e de forma perene. Ela não teve, a única queda que a China teve mais acentuada foi durante agora, quando tivemos o Covid-19 lá, por causa do longo lockdown que a China fez. Tanto que na China só morreram nem menos de 5 mil pessoas no Covid, enquanto nós aqui perdemos 700 mil pessoas no Covid, os Estados Unidos perderam. Mas eles também fizeram um lockdown imenso. Por quê? Porque rigoroso. Isso era uma política, vida humana em primeiro lugar, priorizar a vida humana. Então, o que aconteceu? Nesses últimos 40 anos, a China se modernizou imensamente, a China criou grandes empresas estatais. Já existiam empresas estatais, por exemplo, antes de 78 havia a indústria do aço já, a China tinha criado a indústria do aço, algumas coisas, mas a grande maioria das grandes empresas estatais chinesas e empresas privadas foram criados no bojo desses 40 anos de socialismo com a peculiaridade chinesa. E isso fez com que, no seu congresso, a partir de 1912, mais ou menos, ou seja, há mais de 10 anos atrás, a China atingiu um novo estágio de desenvolvimento. Então, na China hoje, ela se intitula uma nova era para o socialismo chinês, que nós chamaríamos, eu como membro do Partido Comunista do Brasil, nós chamamos isso de etapa socialista. Eles não usam a expressão, o nome etapa socialista, eles usam o nome era socialista. Então, a China entende que ela superou por volta de 2012, 2014, essa primeira fase, criar massivamente as forças produtivas, transformar a China na indústria do mundo, transformar a China que ela chegasse ao segundo PIB do mundo e transformar a China, inclusive em paridade de compra, na maior economia do mundo. Era necessário erradicar a pobreza e investir em tecnologia, né? Tanto que a China consegue trazer tecnologia de ponta e se torna, né, referência no mundo em inteligência artificial e demais produtos tecnológicos, né? Sim. Então, em 1921, a China conseguiu fazer o que nenhum país do mundo conseguiu ainda, erradicar toda a pobreza extrema. Então, isso foi um passo imenso para a humanidade. Tanto que as próprias estatísticas internacionais indicam que a diminuição da pobreza no mundo não foi no mundo capitalista. A diminuição da pobreza no mundo foi que a China fez a diminuição da pobreza internamente no país. Então, isso eles consideram uma grande vitória.
E segundo o Partido Comunista Chinês, isso somente foi possível graças ao Partido Comunista, porque o partido envolveu milhões de pessoas, milhões de militantes foram ao campo. Agora, trabalhar a instalação de hotéis, fazer o turismo avançar, dirigir obras, fazer com que lá nos cantões da China, no meio do campo, a riqueza pudesse chegar. Fazer também com que essas pessoas tenham o melhor acesso à saúde, melhor acesso à educação, melhor acesso à informação. Então, a China, ela está criando uma sociedade socialista onde todos possam usufruir. Também se preocupa em distribuir a riqueza em toda a nação chinesa, porque a China é muito grande, tem muitas nacionalidades. Então, ela tem hoje uma grande preocupação em modernizar o país em todas as áreas. E você já citou as tecnologias. A China, ela é líder das 43 principais tecnologias do mundo, tecnologias de ponta. A China lidera 37% dessas tecnologias de ponta. Ou seja, ela supera muito os Estados Unidos e o mundo ocidental. A China também, ela trabalhou, então ela entende que esse desenvolvimento extraordinário das forças produtivas, elas são o caminho para um socialismo altamente avançado. O projeto da China é, até 2035, ela quer cumprir essa segunda era, como eles chamam. Então, de um socialismo já medianamente avançado, ainda que eles dizem que é medianamente avançado, até 2035. E a partir de 2035, eles querem desenvolver um socialismo altamente avançado, um socialismo com muita riqueza, um socialismo onde toda a nação possa usufruir dessa riqueza, inclusive a humanidade. Eles não têm esse egoísmo só para a China. Exato. Eles entendem que a produção dessa riqueza, que também os povos do mundo possam usufruir dessa riqueza. Porque hoje, já se nós observarmos, se a China saísse do mapa hoje, vamos pegar um exemplo, se a China deixasse de existir hoje, o mundo cairia numa crise tremenda, porque o mundo inteiro depende de uma ou de outra forma da China, porque a produção chinesa ela está em todos os lugares. Então imagina se a produção chinesa parasse hoje. A gente já viu isso durante o Covid. Durante o Covid, quando os portos chineses ficaram trancados em função do lockdown, muitas fábricas no mundo praticamente pararam nesse período porque não conseguiam as peças, a matéria-prima, não conseguiam substituir. Enfim, eles estavam dependentes da China. Então, hoje, a China avança no espaço, ela avança em todas as áreas, mas tudo visa a construção de uma sociedade socialista harmônica, uma sociedade socialista onde todas as pessoas tenham uma qualidade de classe média e ninguém mais pode ser pobre ou próximo da pobreza. Então, isso não será mais admitido para a China do futuro, porque ela quer se preparar para o comunismo. Mas claro, o comunismo, a China não aponta uma data, nós vamos chegar em tal período no comunismo, porque ela sabe que isso é uma data do futuro e vai depender de muitas décadas de desenvolvimento e também do desenvolvimento mundial. A China sabe que o alcance do comunismo não é de uma nação só, mas que isso é do conjunto da humanidade. Só o conjunto da humanidade pode construir uma sociedade comunista. Agora, a sociedade socialista, ela é possível, ela pode ser edificada dentro do território de cada nação. Sim, exato. O comunismo, nós dependeríamos de todas as nações, né, estarem evoluindo também, né, e aí a gente já fala um nível muito altíssimo, avançado de desenvolvimento. Já o socialismo é justamente a transição do capitalismo ao comunismo. Eu acho que algumas pessoas talvez não entendem ainda, né, esse conceito, confundem, né, socialismo com comunismo. Eu vejo que a China, claro, a gente tem que entender que o socialismo não tem receita de bolo, né? Não existe uma receita, olha, o país vai fazer isso, e isso vai ser socialismo, né? O socialismo, cada nação vai ter as suas particularidades, né? Vai ter que avaliar as correlações de forças, questões culturais, né? Questões climáticas. Então, cada nação tem que olhar de uma forma
particular, né, para compreender de que maneira o socialismo vai se desenvolver. Então, o socialismo na China, talvez no começo a China se inspirou, né, na União Soviética, mas depois compreendeu que existiam outras correlações de forças ali. A China tinha uma diferença também climática, né, geográfica em relação à União Soviética, então a China tinha que se desenvolver de uma outra maneira. Como você falou da União Soviética, inclusive a União Soviética é uma das grandes culpadas, se nós fôssemos olhar, que ela obrigou muito a China a fazer essa política de socialismo com o mercado. Sim. Sabe por quê? Isso é uma coisa que eu não tenho ainda lido na teoria política, mas é uma teoria que eu tenho, para mim está muito claro isso. Porque quando a União Soviética, em 1956, abandonou teoricamente o socialismo, isso já em 1956, olhe que a União Soviética caiu em 91. Sim. Então esses 30 anos, o que aconteceu? A China e a União Soviética estavam rompidas. Elas estavam rompidas, inclusive do ponto de vista comercial. Por quê? Porque o Partido Comunista Chinês fez uma crítica dura ao 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, onde Mao Tse-tung subscreveu esse manifesto e disse: vocês traíram o socialismo, vocês implementaram uma sociedade revisionista, vocês implantaram revisionismo. Sim. Na União Soviética, vocês vão implantar, e que isso vai resultar no capitalismo. Então o Partido Comunista Chinês, junto com outros dirigentes, inclusive aqui, nós temos o grande orgulho, João Amazonas aqui no Brasil, foi um dos que mais se dedicou a fazer a crítica ao 20º Congresso do PCUS, porque ele estava lá, ele presenciou as teses, e ele já era maduro também teoricamente, e conseguiu ver que aquilo lá era uma farsa e que não tinha nada a ver com o socialismo. O que aconteceu? A China ficou completamente isolada. Sim. A União Soviética fez com que os partidos do leste europeu, que ela controlava na área da economia, era o Comecon, e a China não tinha acesso ao Comecon. Ela não tinha acesso para exportar ou pegar as tecnologias mais daqueles países. Se antes a União Soviética ajudou a construir a indústria siderúrgica na China, depois a China não teve mais o apoio soviético. Inclusive ali a União Soviética já mostrou que o socialismo, e ela tinha traído o socialismo, porque ela também não apoiou mais a Revolução Chinesa. O que aconteceu? A China foi obrigada para se abrir ao mercado capitalista ocidental. Aí vem a história que depois começaram os Estados Unidos, dirigentes americanos como Richard Nixon, fez visita à China, o próprio chinês Deng Xiaoping foi até Washington, e começou a se estabelecer relações comerciais entre a China e os Estados Unidos. E daí vem o discurso que a China teria abandonado o socialismo. Não, isso foi uma necessidade histórica. A China teve que aderir ao mercado capitalista mundial porque ela não tinha mais país socialista que apoiasse nessa trajetória. Então, essa foi a questão. Então, o Partido Comunista, de forma muito habilidosa, fez essa economia, essa abertura, e hoje, tanto que hoje a China é um dos países que mais vende para os Estados Unidos. A China é um dos países que mais vende para a Europa, apesar que agora, com essa política trumpista ali, existe toda uma política de guerra econômica, tecnológica, e isso está se revertendo contra a China, ou também até contra os próprios Estados Unidos, porque essa guerra econômica ali, eu não vejo, ninguém sai ganhando. O próprio Partido Comunista Chinês diz: ninguém vai ganhar nada com essa guerra econômica. E acho que é isso mesmo, ninguém vai ganhar, porque se querem derrubar a China dessa forma, o Partido Comunista Chinês é muito maduro e não cairá por causa de uma política de taxação de produtos e de impedir que os produtos chineses cheguem ao mercado americano. O que aconteceu? Então, nesse período se criou uma confusão teórica. Muitos economistas burgueses, especialmente da escola de Chicago, né, os chamados Chicago Boys, e também a escola de Milton Friedman, a escola neoliberal dos economistas, isso se espalhou aqui nas nossas universidades brasileiras. As escolas de economia começaram a pregar, e seus professores mais reacionários, mais conservadores, começaram a pregar assim: a China ela aderiu ao mercado e ela vai cair a hora que ela estiver rica. Eles diziam: a hora que a China formar muita riqueza, ela vai virar capitalista.
mas eu quero dizer que eles estavam muito enganados com isso. A China formou uma imensa riqueza, ela está caminhando para ser o país mais rico do mundo, mas ela não cedeu ao capitalismo. Ela tem mercado lá, empresas privadas, mas toda empresa privada chinesa, toda multinacional que está instalada dentro da China, ela tem que seguir regras impostas pelo Estado chinês. Regras pesadas que o Estado chinês impõe, né? Então, quem planeja a economia... Agora eu vou falar um pouco das provas do socialismo chinês. Eu quero também comentar as provas que eu tenho, ou que você tem aqui, que nós vamos querer provar que existe o socialismo chinês, que a China não é capitalista. Primeiro, porque a China, apesar de ter uma presença do mercado dentro da sua economia, com empresas privadas, inclusive de grande porte, né? Agora, essa economia é dirigida, a China é toda planejada, ela faz não só os congressos do Partido Comunista planejam a política e a economia chinesa, o pensamento, como eles fazem os planos quinquenais. Todos os planos quinquenais mobilizam milhões e milhões de chineses e eles debatem o projeto de economia, onde nós vamos crescer. Nós queremos crescer mais nessa área, queremos melhorar a agricultura, queremos melhorar a saúde, queremos melhorar a educação. Para onde vamos crescer? Então o Partido Comunista chama a população para participar dos congressos quinquenais, onde se faz um grande planejamento. Hoje a população chinesa tem muita participação, né? Conseguiu-se criar a voz para a população mesmo poder tomar as decisões dos rumos do país, né? Correto. A China é a maior democracia no mundo hoje. Exato. Ela não existe país mais democrático que a China. Não existe. Se você for olhar o que é democracia, claro, se você vai discutir democracia do ponto de vista do Partido Republicano e do Partido Democrata nos Estados Unidos, eles vão dizer que não é. Eles entendem de democracia, eles vão dizer que a China não é democrática porque ela não elege diretamente um presidente da República. Mas a sociedade chinesa é imensamente democrática. Você tem direito a criticar, você tem direito a planejar, você tem direito de todas as formas ajudar a construir a sociedade. Inclusive a China é um dos países que mais faz greve no mundo, que mais tem... Sim. Pessoas vão para a rua e criticam e exatamente manifestam seus pensamentos. Então, claro, que a China, evidentemente, como ela o socialismo é defendido com ardores, o socialismo é o projeto de humanidade que eles têm, evidentemente se alguém vem se atravessar ou vem defender, digamos, contrariar o Estado socialista, vem fazer claramente, tenta dar golpes teses internos, revisionistas, evidentemente eles também sofrem as penalidades do Estado, da política criminal ou a política do Estado chinês. Assim como qualquer outro país, a China é um Estado democrático de direito e as pessoas que infringem as normas chinesas são punidas através de um poder judiciário, como qualquer outro país tem ou deveria ter. Nem todos têm. Eu penso que a China ela preza muito mais pelo coletivo, né? Essa é a questão tão democrática na China. Hoje você é punido, mas muito mais no sentido de não prejudicar o coletivo, a democracia como um todo, né? Do que demais outras particularidades. Não sei se você concorda, pai. Sim, Larissa. A política socialista, ela se resume à coletividade. Exato. A política socialista, ela prioriza a coletividade. Então, toda a política chinesa é para resolver os problemas da coletividade. Então, seja das suas nacionalidades, então a China procura hoje desenvolver mais todas as regiões, porque no início da abertura se desenvolveu mais o sul da China, se desenvolveu mais regiões onde fosse mais fácil desenvolver as forças produtivas. Mas no estágio que a China chegou hoje, ela está distribuindo a riqueza por toda a nação. Então ela procura desenvolver desde o Tibete, desde as províncias que outrora eram mais pobres, as províncias onde tem predomínio inclusive dos muçulmanos. Então, e que todas essas regiões para justamente reduzir os conflitos sociais nessa região. Então se busca de forma equitativa distribuir a riqueza nacional na China. Sim.
E você fala sobre as provas, né, do socialismo de mercado. Eu penso que uma outra prova seria a questão, né, de como a China vê a propriedade privada, a propriedade coletiva, né, dentro da China, a propriedade mista. Então, a China segue vários estilos, né, aí de propriedade, e a própria propriedade privada, ela pode sofrer uma influência do Estado nesse momento, não é mesmo assim? Com certeza. A China, ela fez um grande desenvolvimento do marxismo, o que confunde, inclusive, muitos de esquerda no mundo, no Brasil ou no mundo, pessoas que se dizem de esquerda, adeptas do socialismo, elas geralmente não compreendem o que acontece na China. Só é possível compreender o que acontece na China se você é um militante comunista. Não quero aqui ser pretensioso. Se você tem ligação com o marxismo-leninismo. Mas os chineses têm alguma coisa a mais, que eles superaram. Eles estudaram profundamente o marxismo-leninismo e estão transformando o marxismo-leninismo. Eles não estão criando teorias revisionistas para acabar com o socialismo, como os soviéticos fizeram. Sim. Eles estão criando teorias modernas para avançar no pensamento marxista-leninista. Eles estão imensamente estudando o marxismo-leninismo, como adaptá-lo não só à realidade chinesa. Hoje, nesse momento, ele é adaptado na realidade chinesa. Mas se esse socialismo vigorasse no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ele também serviria como inspiração teórica e ideológica para qualquer partido comunista no mundo. Porque esse pensamento que outrora existia no meio dos marxistas, dos comunistas no mundo, que o socialismo se chega no poder no Estado, coletiviza tudo de imediato e a partir dali você vai construindo, vai lutando, por mesmo que tivesse etapas, mas você vai chegar no comunismo. Isso não é uma coisa assim mecanicista. Na realidade, a maioria dos marxistas não compreenderem isso, que você não vai chegar num socialismo avançado ou numa sociedade comunista sem desenvolver as forças produtivas. Porque as pessoas achavam bonitinho, talvez antes, que lá na China, antes, no período de Mao Tse-tung, todo mundo andasse com um uniformezinho igualzinho. Mas todo mundo era pobre. Todo mundo era pobre. E daí? Você está igualzinho, nós estamos tudo igualzinho aqui, usando a mesma roupinha, mesmo todo mundo tem um empreguinho, mas todo mundo está ganhando bem pouquinho. Mal dá para sobreviver, sustentar. A China vivia isso. Sim. A China era isso. Em determinado momento eles se tocaram. E sim, isso aqui é socialismo? Se pobre é socialismo, dividir, vamos por a própria socializar a pobreza, socializar né? a pobreza, isso é socialismo? Não. Eles se depararam e disseram, não, isso ali não é socialismo. Se Marx concebeu o socialismo como uma sociedade que vem depois do capitalismo, e o capitalismo desenvolveu as forças produtivas. Essa crítica os comunistas não, esse reconhecimento os comunistas sempre fizeram, Marx e Engels fizeram isso, que o capitalismo ele desenvolveu imensamente as forças produtivas. O problema do capitalismo foi distribuir a riqueza e manter a exploração sobre a classe trabalhadora de uma forma sem limites. Agora, o socialismo seria justamente a superação, ou é a superação dessa sociedade capitalista. E isso o Partido Comunista Chinês aplicou à sua realidade. Por isso que ele cria a figura, o socialismo sobre as peculiaridades chinesas, ou seja, conforme a realidade chinesa. Então, isso deixa muitos teóricos confusos. Muitos teóricos de esquerda, muitas vezes eles têm visão idealista de socialismo. Eles acham que implantar o socialismo é chegar no poder e contar até 3, você já tem uma sociedade socialista. Você tem, em poucos anos, em 3, 4, 5, 10 anos, você já cria um socialismo pleno, desenvolvido, onde todo mundo é igualzinho, todo mundo é igual. Isso é ilusão, isso é sonho, isso é desconhecimento da ciência. Eu concordo, né? Porque se a gente vai olhar a história, a gente precisa entender que o mundo, primeiro, viveu milhares de anos num comunismo primitivo,
depois milhares de anos numa sociedade escravista, depois foram mais em torno de 1000 anos, né, de feudalismo. Nós falamos aí em 500, alguns falam 600 anos de capitalismo, aí tem uma discussão sobre. Então, é claro que não vão ser aí, se a gente pegar a história da China, não chega ainda nem a completar os seus 100 anos, né, 80 e poucos anos, né, desde a Revolução. Então, é claro que é um curto período de tempo para a gente pensar em uma transição tão complexa e tão rápida. Eu vejo, né, que a China, ela está, digamos assim, no seu socialismo na sua fase embrionária, né? Tá começando o desenvolvimento, ela né? está na fase embrionária, mas já com eras, como eles classificam, eras como eles já dizem. distintas. Mas, por isso que eu digo, as principais provas que eu quero trazer, que eu trouxe até aqui, ou que eu ainda quero esclarecer, que a China é socialista, em primeiro lugar, ela é dirigida por um partido comunista marxista-leninista. Um país capitalista não seria dirigido por um partido comunista. Vide como a União Soviética fez, ela caiu, ela não existe. Então, o Partido Comunista Chinês, as suas teses não são de traição ao socialismo, bem o contrário, eles são de estudo e de renovação do socialismo. Sim. Então, imensamente preocupado com isso. A China, ela não abandonou o marxismo-leninismo, que é a teoria básica do comunismo, do socialismo e do comunismo. Esse é outro fator, né? Eles têm o planejamento da economia, o controle da economia, os planos quinquenais continuam, eles sabem muito bem o que eles querem pela frente. Eles em nenhum momento dizem: nós não acreditamos mais no socialismo, nós vamos do jeito que vai, do jeito que dá, nós estamos empurrando com a barriga. Sim. Não, eles têm muito claro dentro de seu planejamento, dentro de sua estratégia, as táticas e estratégias chinesas, todas estão voltadas para construir uma sociedade comunista. Primeiro, claro, de um socialismo avançado, que eles dizem, um socialismo que se daria lá após de 1930 para frente, de 35 para frente. Aí sim, a China espera ser uma sociedade socialista, mas com muitos anos ainda, não se indica, não se aponta ainda quando que seria o comunismo. Até porque isso é impossível construir somente a partir de um país, a sociedade comunista, como eu já falei antes. Então, as provas que as pessoas têm que estudar, os congressos, o Partido Comunista continua fazendo seus congressos, continua fazendo sua política, tem hoje em torno de quase 100 milhões de filiados, ou seja, o partido continua exigindo que os militantes continuem estudando muito. A ciência, o partido se baseia na ciência, a ciência é a ponta em toda a extensão do Partido Comunista Chinês e da sociedade. Vide agora, vocês virem como a inteligência artificial já passou a ser estudada, está sendo levada para dentro das escolas chinesas. Ou seja, a China se preocupa em todas as formas de modernizar a sua sociedade. Agora existe uma verdadeira revolução governamental. A China melhorou imensamente o salário dos trabalhadores. A China é o país que o salário mais subiu nos últimos 20 anos. Né? A China tem dobrado o valor do salário em torno de cada 3 anos ou 5 anos. O salário de forma real tem dobrado, coisa que nenhum país capitalista no mundo faz. O salário no mundo aumenta nos países capitalistas conforme a inflação. Quando tem um aumentozinho real é porque os trabalhadores fizeram muita greve, muita luta para ter um pequeno reajuste real. Agora, na China, a política de aumento real do salário é uma política de governo, não é uma política só das empresas individualizadas. Então, a melhoria da saúde que está se fazendo, da previdência social. A China tinha outrora, como ela tem uma população muito grande, ela não tinha nenhuma poupança de previdência social no início da sua revolução. Quando aconteceu a revolução em 49, não existia previdência social na China e a China nem tinha condições de instituir uma previdência social. Isso tudo foi instituído nessas últimas décadas
Então, tudo está sendo, esses benefícios estão sendo imensamente aumentados para que os aposentados cada vez ganhem mais e para que se melhore a vida do povo em todos os sentidos, na saúde, na cultura, na educação, no domínio da ciência, enfim, a China trabalha para que o povo possa consumir, a China chama o povo a consumir, a China quer que a população tenha acesso ao consumo e à riqueza, porque ela entende que isso faz parte de uma sociedade socialista. Ela não quer uma sociedade de pobreza, onde a pessoa fica usando a mesma roupinha durante 1 ano, 2 anos, como nós aqui andamos com as nossas roupas, até que elas exterminam, até que não dá para mais usar. A não ser alguns poucos que adoram seguir modinhas, mas no geral a população brasileira, coitada, a maioria anda com suas roupas 2, 3, 4, 5 anos. Isso na China, existe a roupa tradicional que eles usam, mas a intenção do governo é que as pessoas possam se vestir cada vez melhor, porque isso faz parte da dignidade de um ser humano. E assim vai indo em todos os campos. Isso somente uma sociedade socialista é possível. Não sei se falta alguma prova ainda, preciso trazer. São muitas provas escritas aqui, mas eu não quero ler nada para vocês. São muitas provas, né, de que a China é socialista. Um outro ponto que a gente pode rapidamente discutir, mas essa discussão eu acredito que ela se atém mais dentro dos próprios marxistas, que é se a China talvez seria uma NEP. Então, a NEP, para quem não conhece, é a nova política econômica, que foi um período da política econômica soviética de 1921 a 1928, que foi uma política aí que Lenin, impôs, na União Soviética, que justamente a União Soviética também enfrentava um contexto de pobreza e precisava desenvolver, as suas forças produtivas para que pudesse também marchar o socialismo. E teve esse período de 7 anos, de NEP no país, então, para poder desenvolver as forças produtivas. Alguns teóricos diriam que talvez a China vive uma grande NEP, seria uma NEP aí de 80 e poucos anos, alguns teorizam isso. Eu particularmente discordo, não viria esse período todo tão prolongado como uma NEP na China, Claro que é um assunto que daí daria um outro programa para a gente discutir, mas só uma pincelada, então, não sei se você concorda, pai, talvez eu acho que a NEP, as pessoas, claro, os economistas da academia, eles têm de teorizar, eles precisam produzir teorias, até porque senão são professores medíocres, até porque senão são professores que não têm nenhum respeito perante os seus alunos. Os alunos iam dizer, você está falando a mesma coisa que se falava 50 anos atrás. Então, os teóricos da academia gostam de teorizar e dizer, criei uma teoria nova. Sim. Então, na história, claro, como sabem alguma coisa da NEP, aí acabam transpõem mecanicamente isso para a China. Exato. Claro que não. A China não é uma NEP. Primeiro porque a NEP era uma política de emergência que foi construída depois que a União Soviética estava 5 anos sob uma revolução intensa, de uma guerra civil intensa, e aí essa guerra civil tinha arruinado toda a economia, e a União Soviética também era muito pobre, sua estrutura camponesa era muito grande, os camponeses eram muito pobres, e as terras estavam todas concentradas na mão dos ricos, que é diferente que na China. A China, a Revolução Chinesa, antes da Revolução, como aconteceu, o exército de Mao Tse-tung, onde ele passava, ele já fazia a reforma agrária. Lá na União Soviética não havia acontecido isso. A Revolução aconteceu com os operários da cidade, com o apoio de soldados e camponeses pobres, sim. Mas não houve de imediato assim, uma reforma agrária. Houve a reforma agrária, mas não... Ela também carecia das forças produtivas eram muito pouco avançadas na União Soviética. E aí o Lenin, na sua genialidade, colocou, nós precisamos, quando a Guerra Civil acabou, os exércitos estrangeiros estavam expulsos, aí se colocou a discussão na mesa, e agora? Nós precisamos construir o socialismo. Como nós vamos fazer isso? A economia está toda arrasada, não temos capital, não temos nada, não temos riqueza nenhuma para construir as fábricas, precisamos dar emprego para a população. Então o Lenin diz,
vamos abrir, os capital estrangeiro quer se instalar aqui, nós vamos abrir para o mercado, as pessoas internamente podem construir suas fábricas e vamos manter uma economia de mercado, senão só o Estado, nós não temos dinheiro para construir fábricas aqui e fazer a economia crescer para todos os cantos. E aí se adotou a nova política econômica chamada NEP em 1921, como tu disse, que durou até lá 1928, e ela foi importante, ela desenvolveu a economia soviética. E talvez foi um erro, eu diria hoje talvez foi um certo erro ter abandonado a NEP em 1928, porque daí a União Soviética pensou, não, como a guerra estava muito próxima, Hitler na Alemanha ainda não tinha ascendido no poder, mas o Hitler já estava dizendo que ele queria exterminar a União Soviética. Então isso fez com que o Partido Comunista Soviético, na época, agilizasse a implantação da indústria, até para poder fabricar armas e se defender, porque a Alemanha era um país bastante industrializado, já com armas muito modernas, e como é que a União Soviética iria entrar numa guerra, se defender, se fosse atacada pela Alemanha, sendo que ela não tinha nem fábrica de armamento, não tinha meios de produção. Então isso foi muito bom, mas a União Soviética buscou isso através da reforma agrária. Aí se fez a coletivização do campo e ali se conseguiu juntar riquezas com o confisco de fazendas e coisas do gênero, com a coletivização de grandes fazendas, e se acumulou algum capital para instalar a indústria e se modernizar. Então, quando a guerra chegou, a União Soviética já estava muito bem industrializada. A União Soviética, lá já em 1934, 1935, ela tinha já uma agricultura mecanizada, ela tinha uma tecnologia já em condições de enfrentar a guerra que depois aconteceu. E tanto que na guerra, quem estudou, nós não vimos, mas quem estudou, ou estuda, sabe que a União Soviética teve capacidade de transformar as grandes empresas em empresas de armamentistas que produzissem, digamos, uma empresa metalúrgica comum, civil, ela teve capacidade de ser adaptada para produzir tanque, por exemplo, ou aviões, e assim ela conseguiu enfrentar e ganhar a Segunda Guerra Mundial e derrotou, esmagou o exército nazista, não só dentro da União Soviética, como em todo o leste europeu, e foi até Berlim e esmagou, fez o Hitler se suicidar vergonhosamente. Então essa foi a política soviética, mas nunca a China não é uma NEP e nem um Estado capitalista, ou como é que se diz, um Estado... Capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado, bem lembrado, Larissa. Então muitos economistas querem dizer, a China é um capitalismo de Estado, a China é isso. Não, a China é um país socialista que contém mercado, mas prevalece a orientação socialista sobre esse mercado. Ou seja, é o socialismo com as peculiaridades chinesas que o Partido Comunista define assim. Exato. Então, acho que a gente pode se encerrar, né, o programa por aqui. Acho que a gente conseguiu responder, né? Espero eu que a gente tenha conseguido. Claro que essa pergunta é muito complexa, tem muito debate e a gente ainda tem muito que estudar sobre a China. Mas, de maneira geral, a gente conseguiu dar uma pincelada no tema e ajudar, né, aí quem está assistindo a compreender melhor, né, o que são, né, o que é o socialismo chinês, não é mesmo? Sim, Larissa, eu acho que se a gente não conseguiu esclarecer bem o tema, se nós lançamos o debate, já é importante. Já é importante. Se as pessoas podem discordar, as pessoas podem divergir, mas ao menos se o tema os instigou para isso, para refletir, quem sabe essas pessoas vão ao estudo, vão lerem as teses. Eu sugiro, leiam as teses dos congressos dos partidos comunistas chineses. Leiam as teses do 18º Congresso, do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. Está no Google, lá digite. 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. Lá você vai encontrar as teses e você poderá estudá-las e dessa forma você vai aumentar seus conhecimentos sobre o que é a China. Exato. Eu quero me despedir de você, Larissa, agradecer. Você é uma menina muito estudiosa, você é minha filha, mas eu não sabia que você me enganou por muito tempo, você não me revelou que você tinha tanto conhecimento sobre socialismo. Um dia você chegou para mim, pai, eu estou estudando muito o socialismo. Aí eu fiquei muito surpreso e orgulhoso ao mesmo tempo. Então, parabéns, Larissa.
você não só fez uma faculdade de medicina, mas junto com isso você também estudou marxismo, que vamos brincar um pouco, é o farol da humanidade. Exato, então, pai. Um grande abraço a todos vocês, muito até obrigada. a próxima oportunidade. Abraço a todos e tchau, tchau.